experimentou o mais profundo abandono, o mais desesperador, mais agonizante abandono. Não era um abandono qualquer, não era um abandono do pai pelo filho, ou o pai abandonando seu filho na cruz. O estado, o sentimento de abandono que ele sentiu, que ele experimentou no Calvário, é o resultado final do pecado. É a consequência final do pecado. É o abandono da morte, é o abandono do inferno. Foi isso que ele sentiu. Quando você não compreende isso, você só vai ficar tateando na periferia. Agora você começa a ver as profundezas de tudo isso. É o estágio final da consequência do que nós iríamos colher e colheremos por justiça. Nós iríamos colher por justiça, por merecimento. Mas ele foi, naquela cruz, o abandonado do nosso lugar. Porque todos os nossos pecados, Deus colocou sobre o seu filho. Nele não tinha pecado, mas sobre ele estavam os nossos pecados. A colheita final do pecado seria o abandono total. E foi isso que ele experimentou. O que é o inferno? Eu repito, o inferno é o estágio final. É o estágio da completa realização da justiça de Deus, que é o abandono. É isso que todos nós iríamos experimentar. Então veja, Deus meu, por que me abandonaste? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Qual é a explicação que nós podemos ter para esse clamor dos lábios do nosso Senhor Jesus? E aqui eu quero tentar explicar um pouco. Veja isso, irmãos. Olhe para esse texto mais uma vez aí na sua Bíblia. Qual é a explicação que nós podemos ter para este clamor? É claro, irmãos, nós temos aqui um ponto muito importante. João Batista tenta nos responder isso. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, ele lidou com os nossos pecados. Segundo, ele tomou, escute o que eu vou te dizer, ele tomou os nossos pecados como se fossem dele. Ele assumiu diante de Deus todas as nossas culpas, como se fosse sua própria culpa. Ele levou os nossos pecados diante de Deus como um sacrifício vivo, como se fossem os seus pecados. Vou te dar alguns segundos só para você meditar nisso. Ele tomou os nossos pecados como se fosse dele. Pense nisso. Ele assumiu a responsabilidade pelos nossos pecados. Ele assumiu toda a responsabilidade pelos nossos pecados. Ele sofreu toda a consequência por causa dos nossos pecados. Pense nisso. O que isso significa para você? Olhe para esse texto. Naquela cruz ele foi feito o pecado. E somente dessa maneira ele pode sofrer o extremo da consequência. E esse extremo é o abandono do Pai. Aí está o Deus Filho sendo abandonado pelo Deus Pai. Como disse Martinho Lutero, Deus abandonado pelo próprio Deus. Oh, que mistério. Quem pode entender esse estranho desígnio? Deus sendo abandonado pelo próprio Deus. Esse é o valor infinito da punição que nós merecíamos, mas que ele tomou no nosso lugar. Então, meus irmãos e irmãs, eu quero deixar essa palavra de meditação para vocês. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos. Que o Senhor nos ajude a ter essa contemplação mais profunda da obra de Cristo. Eu quero concluir lendo com vocês aqui Isaías, capítulo 53. Porque aqui nós vamos encontrar uma explicação sólida que nos ajuda a penetrar um pouco mais nesse mistério do silêncio de Deus no Calvário. Isaías capítulo 53.
Eu creio que todos nós que estudamos este capítulo sabem muito bem que ele deveria começar no versículo 13 do capítulo 52. Então, se fosse haver uma reforma literária da Bíblia, eu iria sugerir: comece o capítulo 53, o versículo 13 do capítulo 52, e fica muito mais claro. Mas vamos lá. Gostaria que você ouvisse cada frase, tendo em mente esse cenário do Calvário. Vamos começar desde o versículo 13 do capítulo 52. Eis que meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Como muitos pasmaram à vista deles. A palavra aqui é assombraram, assombrados, horrorizados. Isaías 52, 13. Eu disse que Isaías 53 deveria começar no capítulo, versículo 13 do capítulo 52. Então vamos lá. Como muitos pasmaram à vista dele, tão desfigurado estava o seu aspecto, que não era de um homem. E a sua figura não era dos filhos dos homens. Assim, borrifaram. É interessante que essa palavra no grego fala de borrifar sangue. Borrifará muitas nações por causa dele. Reis taparão a boca, pois verão aquilo que não lhes havia anunciado e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Quem creu nessa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? No hebraico aqui a palavra é o braço poderoso do Senhor.